o tema da nossa live de hoje, que tem a ver com o fluxo natural das coisas, né? De deixar a vida fluir de uma forma natural. E esse é um tema muito antigo dentro da visão aí da medicina tradicional chinesa, tá? Que remonta aí milhares de anos atrás, falando sobre essa questão, né? Da fluidez, de ter fluidez em relação àquilo que a gente faz na nossa vida, tá bom? Não só a gente, né? Mas a gente está falando de algo mais gigante, assim, né? Uma coisa mais grandiosa. Estamos falando do universo, a gente está falando do nosso planeta Terra, do sistema solar e assim por diante, tá? Quem teve presente aí na última live ouviu a gente falar um pouquinho sobre o Tao, aquela história do início do universo, né? Onde tudo começou. Esse onde tudo começou, ele faz muito sentido para a nossa live de hoje, tá? Porque esse start que teve lá atrás no taoísmo, dentro dessa visão do Tao, que teve essa abertura da porta para que as coisas se manifestassem de alguma forma, deu origem a tudo que existe no universo. Só que essa abertura, ela criou um movimento, ela criou uma dinâmica cósmica. Então o universo, ele está em movimento, ele está em constante movimento, tá? A própria ciência já entendeu essa dinâmica, né, de que ele está em expansão e assim por diante. Então os chineses perceberam isso através dessa parte filosófica, né, de que ele teve um start, de que ele teve um momento lá de agora começou, né, tá valendo. Seria aí a tal da grande explosão, o Big Bang. Para os chineses é o Tao, o nome que eles dão. Então essa grande explosão, ela gera um movimento, ela gera uma dinâmica de enlaçamento entre as coisas que existem dentro dessa grande explosão e dão ritmo para o universo. Tá? Ritmo esse que eles deram um nome ou termo em chinês, né, chamado Wu Wei, W-U-W-E-I. Wu Wei, se a gente for traduzir ao pé da letra esse termo chinês, ele representa não, Wu, né, o W é o não, Wei é ação, ou seja, não ação, tá? Mas só que essa é uma tradução literal. É óbvio que os ideogramas chineses, né, assim como os japoneses, eles são todos cheios de curiosidades, assim, cada tracinho ele traz consigo uma característica, né, uma ideia, uma forma de pensar. Então é muito complexo você tentar traduzir do termo chinês direto para o português, por exemplo, fazer uma tradução direta. Aí fica meio aquela coisa, não ação, Guilherme, mas como assim? O que tem a ver fluidez com não ação? Né? Não ação parece aquele cara que está sentado no sofá vendo TV, né? Então dá essa sensação meio estranha, tá? Mas vamos entender aqui. Wu Wei. Wu Wei é o termo em chinês que significa literalmente não ação. Só que essa não ação tem a ver com a fluidez. Então, para a gente adequar esse termo ao linguajar mais apropriado, para que a gente compreenda o que ele está querendo dizer, a gente está falando que as coisas fluem, existe um fluxo natural que é cósmico, que é universal, tá bom? Então, queira a gente ou não, esse fluxo ele vai acontecer, ele está acontecendo, sempre aconteceu desde que o universo se formou, tá? E a partir desse momento, então, tudo flui de acordo com essa ordem natural das coisas, tá? Então, cada uma dessas particularidades aí, seja micro, seja a célula do meu corpo se movimentando, seja planetas girando em torno de estrelas ou galáxias, né, se movimentando entre si, tudo isso faz parte de um fluxo natural das coisas. E quando a gente entende esse fluxo natural das coisas, fica muito mais fácil, muito mais fluido, muito mais tranquilo da gente conseguir desenvolver a nossa vida, né? Ela se torna muito mais simples, mais fácil, mais leve, tá? Esse fluxo natural
tem a ver com a minha conexão com a natureza. E eu não estou falando só da conexão com a natureza ali, com a árvore, com a montanha, com os rios. Não é isso, não é estar perto, não é estar dentro da natureza. Nós somos a natureza. Essa é a grande questão, porque a partir do momento que teve start, teve origem aí o universo, digamos, tudo que se formou a partir desse ponto único é a mesma coisa e funciona da mesma forma. Portanto, funcionamos da mesma forma que o universo funciona. Tanto olha que curioso, né? Os chineses, eles acreditam, né, a partir desse ponto de vista de que tudo é uma coisa só, que um corpo humano nasce da mesma forma que nasce o universo. Olha que interessante, é óbvio que não existiam todos esses termos, né, universo e assim por diante, né, essa ideia, mas eles perceberam que essa dinâmica céu e terra, que é como eles davam o nome lá atrás, né, então o céu acima, a terra abaixo, é que produzia esse sistema cósmico, compreendia aí o universo, tá? Ele nascia, ou nasce, né, da mesma forma que nasce um corpo humano. Então é fácil você entender como é que nasce o universo, é só olhar o nascimento de um corpo humano, né, o nascimento de um ser humano, ou de qualquer ser. Tá? Ou seja, do nada, né, existe lá a manifestação e a explosão da vida, né, esse cosmos que é o nosso organismo, o nosso corpo humano. Tá? Então, o Wei, esse termo não ação, ele está falando do quanto a gente se esforça demasiadamente para fazer as coisas. E não deveria, porque já existe um fluxo natural. O trem ele já está em deslocamento, ele já está em movimento. Eu não preciso fazer força, nem para empurrar esse trem, nem para frear esse trem. Né? Esse trem que eu estou falando é a vida, né? Esse movimento meio que individualizado dentro dessa visão cósmica, tá? Então o nosso corpo humano, ele está de alguma forma individualizado do todo, separado do todo, porém existe uma conexão invisível. Da mesma forma que a internet nos conecta e ela é invisível, a gente não consegue ver, né? Muitas vezes não tem nem cabo, o negócio é wireless total, né? E estamos todos aí conectados, não é? O nosso corpo também está conectado com a natureza, está conectado com essa máquina hoje, seja o celular, o computador, a televisão que você está assistindo, está conectado com a cadeira, com a parede, com as árvores, com as plantas, com o ar, com o planeta Terra. É tudo uma coisa só, é uma rede totalmente conectada. Lembra do filminho Avatar, dos azuizinhos? Filme não, filmão, né? Que eles tinham essa conexão com os animais, com as plantas, né? E eles tinham uma forma de se comunicar que vinha muito dessa parte do sentimento, de colocar a mão e sentir com o coração e não com a razão. Tá? Então o Wei ele vai trazendo todos esses conceitos para nós, tá bom? De que existe uma conexão que vai para além daquilo que a gente vê e toca, e tudo flui de acordo com essa natureza. Então, toda vez que eu me esforço para fazer alguma coisa, ou freio um movimento, que são os dois extremos, eu posso causar malefícios ao meu corpo físico, mental e espiritual, tá bom? Então, todo movimento contrário ao fluxo natural das coisas faz com que eu me distancie da minha essência, que é cósmica, né? Dessa essência una com o todo, do uni, né? Do universo. Nós somos um só. Então, toda vez que eu estou caminhando na direção contrária, né? Ou que eu faço algum movimento que não é natural para mim, eu estou me agredindo de alguma forma. E também agredindo esse sistema como um todo, né? Porque eu não compreendi como ele funciona, então eu estou fazendo um contrafluxo, eu estou impedindo ele de se movimentar de forma natural. O fato é que a gente já percebeu, a natureza sempre ganha, né? Por mais que a gente tente ali fazer às vezes, né, da natureza, chega um momento em que ela vai vencer invariavelmente, né? A gente produz luz artificial, fica acordado até a noite, às vezes a gente vara as noites acordados, trabalhando, ou
sei lá, vendo uma televisão, alguma coisa assim, só que isso vai ser cobrado da gente, porque não é natural. O natural do período noturno é a gente estar em repouso, a mesma coisa que a natureza faz. Para que haja equilíbrio no planeta, metade dele está em repouso e outra metade está em atividade. E isso inverte o tempo todo, né? Porque o planeta está girando. Ele entende essa dinâmica da movimentação cósmica e aí ele vai participar dessa linha, né, natural e fluida das coisas da nossa vida. Então, se a gente interfere diretamente nesse sistema, a gente vai causar problemas. Primeiramente para nós mesmos, para esse corpo, né, para o nosso corpício, e num segundo plano para o ambiente que eu vivo, a minha casa, as pessoas que vivem na casa, e aí consequentemente para os meus vizinhos, as pessoas que moram perto de mim, vai ter alguma consequência, né? E aí eu sei que é assunto que a gente vai falar ainda há muito tempo, né? A pandemia, ou seja, o que está acontecendo? Nós interferimos tanto nesse sistema que o organismo planeta Terra, ele não está suportando mais essa intervenção. E aí é nisso que eu falo, né? A natureza, ela é sempre, ela prevalece, né? Ela é muito mais forte do que a nossa existência. O planeta, ele é muito maior. É como um vírus ou uma bactéria que se manifesta no meu corpo e eu produzo os anticorpos e consigo anular ele, né? Fazer com que ele fique brando a ponto de eu conviver com ele sem ele me agredir, me alterar. Tá? Então o planeta Terra, ele meio que está enxergando nós, né? Aí principalmente nós, raça humana, como um vírus, literalmente, e ele está tentando fazer o controle para poder conviver com a gente em harmonia, né? Sem que haja danos tanto para o planeta quanto para nós, né? O fato da gente controlar a proliferação de algumas bactérias e vírus no nosso corpo não quer dizer que eles não estão lá, eles estão em pequenas quantidades, porém em quantidade suficiente para não causar mal nem para o meu corpo físico e nem para dizimar essa população, porque de certa forma a gente precisa dele, porque ele faz parte desse sistema também, integrante, né? Não é porque ele é um vírus, uma bactéria, que eu preciso eliminar 100%, né, desses carinhas, porque eles não servem para nada. Claro que servem, né? Senão não estariam aí. Tá bom? Da mesma forma, qualquer outra estrutura ou parte específica do nosso corpo. Todas elas têm sua função, todas elas têm aí as suas características, tá? Então, vamos lá. Como que isso vai influenciar, então, diretamente aí na nossa vida, tá? Ou como a gente interfere, né, nesse sistema de fluxo natural das coisas. Primeiro, nós passamos a manipular a natureza de alguma forma, né? A gente começou lá a produzir nossas ferramentas, construir nossas casas, né? Determinar onde vai plantar, onde vai construir, que árvore que eu derrubo. Então isso criou na nossa mente vários conceitos, né? Conceitos de viver em sociedade, conceitos para que a gente consiga criar harmonia em grupos grandes de pessoas vivendo dentro da mesma cidade, dentro do mesmo grupo ali de convívio. Então foram criadas várias regras, e essas regras elas são todas racionais. Elas não têm a ver com o fluxo natural das coisas. Pelo contrário, a gente começou a interferir nesse fluxo, né? Porque eu quero conforto, e esse conforto depende do desmatamento aí de uma zona de árvores, por exemplo. Eu preciso cortar essas árvores para eu poder construir a minha casa confortável. E é isso que começou a trazer esse conflito todo. Pensa, tem um livro, né, o livro do Imperador Amarelo na medicina chinesa, é um livro que data aí de 3.500 a 4.000 anos atrás. E nesse livro já existem relatos de que a sociedade moderna já estava causando malefícios tanto para a natureza quanto para a própria raça humana, né? Eles questionavam já o porquê que os seres humanos não viviam mais como antigamente, mais em quantidade e qualidade de vida, tá? As pessoas viviam 100 anos
com muita facilidade. E é uma época que não existia nenhum tipo de intervenção cirúrgica, medicamento, vitaminas, nada. Né? Era tudo natural, era tudo colhido de forma natural, plantio, né? Não existia agrotóxico, não existia nada. E as pessoas viviam 100 anos. Nesse livro ele já questiona por que com 50 agora as pessoas já estão parecendo que estão no fim da vida. Tá? Então olha que curioso, né? E ele fala, porque interferimos no fluxo natural das coisas, né? A resposta do sábio taoísta para esse imperador foi essa, né? Nós interferimos em todo esse sistema. As pessoas elas não vivem mais de acordo com a sua essência, com a sua natureza, elas vivem de acordo com os seus prazeres. Né? Ela quer sentir prazer, ela quer tomar uma bebida alcoólica, ela quer consumir tal tipo de alimento, ela quer uma casa confortável e assim por diante. Então esses prazeres foram colocando na frente da ordem natural das coisas bens materiais, que hoje é traduzido aí basicamente como dinheiro. Né? Assim, o sistema monetário que a gente vive hoje é exatamente essa ideia do conforto. E quanto mais dinheiro eu tenho, parece que mais conforto eu trago para a minha vida, né? Mais ordem eu tenho, mais chances eu tenho de conquistar coisas. Né? Só que essa busca incessante pelo financeiro fez com que a gente esquecesse por completo quem nós somos, em essência. Tá? Aí a gente está falando de uma cultura ou de culturas, né? Aí no Oriente, né? Tanto Índia, Japão, China, Tibete, por aí vai. Né? São culturas que cultuam muito a espiritualidade, né? Que colocam um peso grande para a espiritualidade. Né? E a gente aqui no Ocidente meio que deixou isso de lado depois que a ciência foi criada, e isso fez com que a ciência e a religião se tornassem coisas totalmente divergentes. Né? Nós separamos, e isso vinha numa linha, a ciência e a religião eram uma coisa só. E aí os cientistas falaram, não tem nada a ver, né? Uma coisa da outra. E aí a gente meio que separou, arrancou à força essa parte espiritual do nosso corpo para viver de forma científica e racional. Tá? E é esse estilo de vida que a gente tem hoje, racional e científico, é que nos levou, né, a essa grande construção aí, talvez de um vírus, né, que venha nos mostrar de que nós exageramos e nos distanciamos da nossa essência, né? Como se ele estivesse aí mostrando para nós de que realmente a gente, essa linha ela não tem mais como crescer para os lados, né? Aparentemente são linhas divergentes, mas no fim das contas ela é uma linha curva que vai se encontrar nela mesma lá no final. Então a gente está chegando nesse ponto de curvar essa linha até encontrar a nossa essência novamente. Tanto é que a ciência tem de novo encontrado a espiritualidade, a religião, né? A gente mudou um pouco o termo, porque religião dá aquela impressão de que é uma doutrina, algo muito fechado, né? E a espiritualidade ela deixa em aberto qualquer tipo de conceito religioso ou prática e assim por diante. Né? Então, tira a ideia lá, precisa fazer mantras tantos por dia, precisa rezar, precisa ir até a igreja, precisa ir até o templo, precisa ir até algum lugar, precisa criar o altar em casa. Né? Então, não é essa a ideia. A ideia do taoísta é exatamente o oposto, né? É tirar tudo isso da frente, porque isso foi criado pelos homens, criado pela raça humana, pela humanidade. Então já tem lá a sua parcela de ilusão, de mentiras criadas pela mente. Tá? E a mente é que vai criando, né, esses pontos de apoio, onde a gente se fixa e acredita que aquilo é o supra-sumo, ou seja, né, isso aqui é a tecnologia mais pura e mais verdadeira, e aí a gente vai criando os nossos preconceitos, a gente vai criando nossas crenças limitantes. Já ouviram esse termo? Crenças limitantes? Elas são, de fato, um veneno para a nossa mente. Então a gente passa a acreditar num estilo de vida, numa forma de ver as coisas ou de viver as coisas que tira a gente diretamente dessa linha natural,
do viver, né? E essas crenças, elas vão impedindo a gente muitas vezes de quebrar esses paradigmas, né? E voltar a se conectar com a nossa essência, voltar a se conectar com a nossa espiritualidade, né? Então a gente vai vendo aí o mundo que foi criado por nós mesmos, tá? E o quanto isso interfere diretamente no fluxo natural das coisas. Aí eu pergunto para vocês, a vida de vocês está fluindo de forma natural? As coisas estão acontecendo naturalmente na vida de vocês? Com fluidez, com facilidade, com encaixe? Quando a gente acorda e tudo flui de forma natural, esse é um bom sinal. É um sinal de que a gente encontrou um ritmo e uma fluidez, que as coisas se encaixaram de uma forma tão natural que eu não precisei me esforçar para fazer nada. É como se você estivesse falando, nossa, eu precisava falar com tal pessoa. Puf, o telefone liga. Você está conectado, você está no fluxo, né? Você está nesse flow, você está nessa vibe, né? de conexão. Diferentemente de quando a gente acorda, muitas vezes, e aí você fala, putz, né, que dia cinzento, cara, você viu que dia feio, né? Aí você já começou uma vibração ali negativa, porque você tem um conceito de que dias bons são aqueles que têm sol, né, ou estão ensolarados e assim por diante, né? E aí as coisas começam a dar errado. Putz, aí eu tomei uma fechada ali no trânsito, não sei o que, já xinguei o cara. E aí fui atrás, fechei ele, e aí chega atrasado no trabalho, milhões de coisas, assim, não sei se já perceberam, já tiveram dias, né? Dessas duas naturezas, não tiveram? Né? O que muda de um dia para o outro? Né? O que muda é a nossa vibração, é a nossa conexão com a natureza cósmica. Né? Às vezes a gente acorda até um pouco mais atrasado, mais tarde, mas você está tão tranquilo, você fala, meu, nada é por acaso, era para eu acordar esse horário mesmo, tá tudo certo, né? A pessoa vai entender se eu chegar um pouquinho atrasada, e aí você pega o seu carro e você fala, meu, cadê o trânsito dessa cidade? Né? Todo dia que eu saio está carregado, hoje está livre, né? Porque você está tão fluido que acaba interferindo até nessa sociedade moderna que a gente vive, né? Onde a gente dirige carro, pega trânsito, condução, metrô, ônibus. As coisas fluem de uma tal forma, você encontra um assento ali no metrô, né, as coisas vão fluindo de uma tal forma que dá tudo certo, você chega no horário, a pessoa às vezes acaba atrasando também. Eu lembro no começo, né, quando eu comecei a atender com massoterapia, aí a pessoa, tipo, 30 minutos antes, às vezes até na hora, assim, Guilherme, me desculpa, cara, mas eu não vou poder chegar, não vou conseguir hoje. Eu falo, como assim? Tava marcado, cara, você tem que me avisar antes. No começo a gente fica meio bravo, assim, né? Meio puto com essa situação. E aí, se você fica, aquela coisa começa a reverberar de uma tal forma que vai pegando estômago, fígado, você fica embrulhado, aí as coisas atravessam, e você chega em casa, briga com a esposa, o cachorro morde, sabe assim? As coisas vão acontecendo de uma tal forma porque você está criando um mecanismo de esforço muito grande para tentar entender. Porque você criou uma regra dentro da sua cabeça, daí vem a crença, né? Não, a pessoa tem que chegar no horário. Se eu cheguei no horário, a pessoa tem que chegar no horário. Né? Pô, é o mínimo que ela tem que fazer, é chegar no horário. Né? E aí você criou uma crença e ela limitou você de fluir de uma outra forma. Tá? E aí depois de um tempo que você começa a perceber isso, fala, opa, é a minha energia. Nada é por acaso. Se esse cara desmarcou hoje, nada é por acaso. É que era para não vir mesmo. Né? E aí a hora que você entende essa dinâmica, fala, meu, não era para vir. Ou eu precisava de um respiro, de um descanso entre um atendimento e outro, mas por muitas vezes, muitas mesmo, é só você prestar atenção. A pessoa desmarca meia hora antes, e aí dali 2 minutos tem alguma pessoa que liga assim, Guilherme, você pode me encaixar, eu só posso ir agora. Aí você fala, vem, porque o horário era seu, né? Já estava aqui reservado para você. Né? Você podia estar com a agenda lotada, mas teve aquela brecha, abriu e você encaixou outro assim, flui.
As coisas fluem quando a gente está de acordo com a natureza, quando a gente aceita, quando a gente entende esse processo como um todo, né? Se eu vejo só uma pequena parte desse processo e não aceito isso, eu crio uma barreira, eu crio um freio, eu crio um impulso contra o movimento natural das coisas, né? E aí isso para de fluir. Um amigo meu aí que está aí por aí, né, Levi? Ele falava, pô, o Levi é o cara dos negócios, aí se vocês quiserem ver também, eles estão fazendo live, Levi e Betão, né? Live sobre como montar seu negócio, né? Toda essa parte de fluxo, de grana, de caixa, de propaganda e assim por diante. Ele falava, Guilherme, como é que você tem cliente, cara, e você não fez nenhum programa não é desses assim, de programação, de estudo de mercado e assim por diante? Eu falo, porque eu deixo fluir. Essa é a grande questão, né? Não tô falando que não precisa. Muitas vezes a gente precisa, às vezes até facilita. Eu poderia até ter mais clientes, talvez, se eu tivesse feito isso. Mas quando a gente está tranquilo, quando você consegue mentalizar quantos atendimentos você quer fazer, você entrega isso para o universo, né? Você não precisa ficar lá correndo atrás, mandando bilhetinho e recadinho e tralalá, e assim, e aí, já fez sua massagem hoje? Você manda para o gerente universal, o gerente cósmico. Ele sabe o fluxo das coisas, ele entende quais são as pessoas que estão precisando da mesma coisa que você está ofertando, né? E assim por diante. Aí você fala, quantos clientes eu quero atender, assim, né? Quantas pessoas eu posso atender para manter, inclusive, a minha saúde íntegra. 3, 4 atendimentos por dia, ótimo, legal, entrega. Falar, esse é o meu fluxo, esse é a minha compreensão. E aí a coisa começa a fluir. Quando você menos espera, aquilo já está acontecendo, porque você deixou fluir, né? Se você falar, não, eu preciso de 10 atendimentos por dia porque eu estou com uma dívida e eu preciso desse dinheiro para pagar tal coisa, aí não dá. Aí você engessou, você impede as coisas de fluírem. Quando a gente engessa, a gente coloca dentro de uma caixa quadrada e o quadrado não gira. Não tem como. Quando a gente coloca em caixinhas, não tem fluidez. A gente vai ter só o que está ali na caixinha, né? A gente não vai ter esse gostinho da magia da vida, né? A magia da vida, ela vem diante das incertezas da vida e não daquilo que a gente tem certeza, né? A mágica, ela acontece quando a coisa é incerta. Você está aberto para qualquer possibilidade. São infinitas as possibilidades que existem no universo. Se você fecha em uma ou duas, você está sendo limitado, você está limitando o seu fluxo de coisas, né? Quando você fecha a mão para agarrar uma oportunidade, você pode estar impedindo você mesmo de encontrar outras, né? Se a gente apoia essa oportunidade e usa ela da melhor forma possível e permite que ela se desloque e movimente, eu posso abrir espaço para que outras oportunidades cheguem, né? Então, essa semana mesmo atendi uma pessoa e ela também já está com esse conceito um pouco mais bem formado na cabeça, né? Ela falou, Gui, fui mandado embora. Eu, uhul! Né? Eu vibrei com ela. Porque quando esse movimento acontece, ele impulsiona a gente, desde que a gente olhe por esse lado, né? Desde que eu olhe por o lado bom da coisa, né? Às vezes eu precisava desse movimento, meu inconsciente já estava pedindo isso, mas só que racionalmente eu não conseguia fazer, porque eu tinha medo de perder o salário, medo de não conseguir pagar as contas no final do mês e assim por diante. Mas quando o universo faz um movimento para a gente, é uma chance da gente agradecer, de vibrar com isso. Porque é importante esse movimento também, né? Isso é o Wei, isso é fluxo natural das coisas. Se eu continuo na mesma empresa, 20 anos ali, insistindo,
né, em algo que já não me dá mais prazer, que não é mais fluido para mim. Eu vou com um pesar assim, para o trabalho, é cansativo, é doloroso. Né? Você pergunta para a pessoa, e aí, como é que está o trabalho? Putz, um leão por dia. Né? A pessoa está matando leões por dia para conseguir fazer a coisa. Isso não é natural. A gente não precisa desse esforço demasiado para fazer as coisas. Então, toda vez que você se perceber se esforçando mais do que você gostaria, é o momento de fazer o encerramento. É o momento de fechar esse ciclo. Porque a hora que a gente encerra esse ciclo, né, eu estou abrindo mão dele. A gente está falando de uma relação de apego. Tá? O apego está muito associado a essa questão do esforço demasiado. Toda vez que eu me apego a alguma coisa, eu preciso de um esforço gigantesco para mantê-la. E é isso que faz com que o nosso corpo adoeça. Né? A gente precisa entender, colocar isso na cabeça, gente. Falem para as pessoas, comentem com seus familiares. Não está gostando, né? Se a pessoa chega em casa, o marido chega em casa, a esposa chega em casa e fala, nossa, esse trabalho está me consumindo, não estou nem dormindo direito, eu fiquei até embrulhado assim, de nervosismo, de estresse, porque meu chefe falou tal coisa, eu precisava entregar tal data, não sei o que, nossa, aquilo me deixou super estressado. Isso não é fluxo natural. Não é natural. Se não é natural, não é bom para a gente. É sinal de que aquele ciclo já acabou. Né? E quanto mais a gente empurra isso com a barriga, pior fica. Porque quantos anos eu vou ter que empurrar esse relacionamento, esse trabalho? Né? Isso vai gerar um peso, uma carga gigantesca nos nossos ombros. E peso não é fluxo natural das coisas. As coisas devem ser leves, devem ser fluídas. Quando a gente está alinhado, tudo se conecta. Né? Você fala, putz, Guilherme, é verdade, cara, eu estava lendo um livro, exatamente isso que você falou. Né? Eu estava sentado com um amigo meu lá no barzinho, tomando uma cervejinha, e aí, nossa, ele falou uma frase, e agora você falou de novo a mesma coisa, parece que o universo está tentando me mostrar alguma coisa. E tá, preste atenção, porque ele está querendo mostrar alguma coisa. Né? Seja por esse lado positivo, quando a gente sente essa boa ansiedade do tipo, meu, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, eu estou me sentindo mais leve, mais feliz, tá tudo bonitinho, desde aquelas que falam, nossa, tá ruim isso, tá indigesto. Todas elas trazem ensinamentos. A nossa vida ela não é feita sempre de coisas boas, lineares e com fluxo natural. A gente está aqui para aprender também, né? Nós viemos com uma missão de aprendizado, de elevação de consciência. Então a gente muitas vezes está remando ali contra a maré. Tudo bem, desde que eu percebi, Guilherme, estou remando contra a maré. Legal, o que eu faço? Para o barco, primeira coisa. Para o seu caiaquezinho ali na margem, senta, respira, dá uma meditada, pergunta para o seu coração. Vale a pena remar contra o fluxo deste rio? É isso que eu quero? Tem a ver com a minha missão? Vai me ajudar? Vai ajudar o próximo? Vai ajudar aqueles que estão perto de mim? Né? Vai trazer benefício para todos os seres? Para mim e para todos os seres? Essa é a pergunta. Tá? Mas como que eu vou encontrar as respostas? É em silêncio. Né? Silencia a mente. Essa mente ela produz muito barulho. A gente ouve, a gente vê, a gente sente cheiro, a gente sente gosto, a gente vivencia as emoções. Isso tudo é barulho, é um turbilhão de barulho. A gente não consegue ouvir a nossa alma, a gente não consegue ouvir a nossa essência. É importantíssimo para que a gente consiga evoluir, é ir tirando essas cascas, né, essas amarras, esses sacos de areia que a gente vai carregando nas costas. E conforme a gente vai tirando todas essas camadas de crenças que nos limitam, fica muito mais fácil a gente perceber as coisas com o coração. A gente vai reduzindo a quantidade de informações vindas pelos sensoriais. E aí os orientais, olha que interessante, né? Que curioso. Olhos, ouvidos, nariz, língua,
tato e mente. São 6 órgãos do sentido. A nossa mente, ela nada mais é do que uma ferramenta de interpretação sensorial, tá? Então, quando a gente ouve demasiadamente, né, esses pensamentos, né, os aspectos mentais, a gente não está ouvindo a gente mesmo. A gente está ouvindo um aspecto deste ser, mas que não é a essência dele. É só um aspecto interpretativo e comunicativo. É assim que a gente se comunica nesse mundo, né? Através dos órgãos sensoriais. Tá? Mas para traduzir aquilo que eu estou sentindo lá de dentro, né? Como a gente costuma dizer, lá na alma, lá no coração, a gente precisa silenciar grande parte desses sensoriais, inclusive a própria mente, para acessar a alma, né? Para acessar essa parte do fluxo natural das coisas. Essas crenças limitantes, elas estão ligadas ao nosso ego, né? Ao nosso nome, a esse personagem que a gente cria para viver a nossa vida, né? A gente, que eu digo assim, todos, né? Nós, raça humana, eu, Guilherme Nogueira, formado em acupuntura e assim por diante. Isso tudo é uma ilusão criada, isso é temporário, isso não existe de fato, né? Isso não é permanente. Essa é a grande questão. E tudo que não é permanente, ele cria uma espécie de âncora para a nossa vida. Não sei se vocês estão entendendo esse processo, mas toda vez que a gente se associa, ou se apega, ou acredita em algo, né, nós estamos criando uma espécie de âncora, porque agora eu preciso defender esse ponto de vista, eu preciso defender esse meu lado, né, ou essa minha crença, eu preciso dizer para o outro a minha crença, ou me colocar diante do outro através dela, né? Assim como eu falo, gente, a medicina tradicional chinesa, eu estou defendendo a minha crença, né, mas isso é uma ilusão criada pela minha mente. O fato é que, assim, quanto mais a gente tentar tirar essas informações limitantes do nosso ser, mais fluida se torna a nossa vida. Tá? Então, de certa forma, as religiões, a própria medicina chinesa que eu tanto falo aqui, ela tem as suas limitações. Olha que curioso, ela também é um apoio. Eu também estou me apoiando nessa muleta. Num certo momento da nossa vida, a gente vai precisar se desvencilhar delas. A gente vai precisar abrir mão delas. Né? É aquela coisa do não tem nome. Lembra lá do último vídeo do Tao? Né? A gente precisa abrir mão de tudo isso. A gente se conecta com ela. Eu não preciso mais entrar em discussões. Né? Seu time perdeu a final. Não, mas meu time tem títulos não sei das quantas. Né? Ou seja, eu não preciso mais entrar nesse embate. Eu não sei nem se eu tenho time mais. Né? Essa é a grande questão, não tem mais nome. Né? O futebol, por exemplo, né, que é um palco aí de muitas discussões, né, de times contrários e assim por diante, se não existissem os dois times, não existiria futebol. Então essa é a questão, eu estou olhando a essência agora do jogo futebol, né? Eu estou entendendo ele como um todo, e é necessário que eu tenha um adversário para que haja um jogo, e assim a coisa fluir de forma natural. Né? Então é todo esse conceito, assim, depois de um tempo a gente passa a não sentir mais a necessidade de vibrar tanto com o ganho, né, com o time que ganhou, ou ficar triste quando o meu time perde, né, porque é simplesmente um jogo, eu sou só um espectador aqui. Né, e assim é a vida, para tudo que acontece, no trabalho, nos relacionamentos e assim por diante. Eu não preciso defender sempre o meu ponto, isso é desgastante demais. Né, eu tentar convencer o outro de que meu ponto, ou de que meu time, ou de que meu trabalho, ou da que a forma que eu faço, de que a minha religião, de que meu Deus, de que meu Buda e assim por diante é melhor do que o outro. Isso gera um gasto energético gigantesco.
toda vez que eu tento convencer alguém de fazer algo ou de trazer a minha ideia, e eu estou fazendo isso, é óbvio, né? De alguma forma, mas é para que a gente realmente puxe o freio, né? Para que a gente pare de entrar nesses embates. Né? Não precisamos discutir sobre isso. Né? Sinta a sua religião, sinta o seu trabalho, sinta o seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro. Ele precisa ser sentido. Eu não preciso ficar oralizando, eu não preciso ficar o tempo todo discutindo sobre. Tá? É óbvio que a gente vai pontuando e fazendo correções? Sim. Né? Mas isso envolve também uma certa aceitação de que as circunstâncias que foram criadas neste momento, que estão acontecendo neste exato momento, foi uma combinação cósmica. Né? Nada acontece assim do nada, ou porque eu sou culpado, ou porque a minha esposa é culpada, ou meu marido é culpado, ou meu chefe é o culpado, ou o time A, o time B é culpado. Né? Ou o goleiro, né? Coitado do goleiro, sempre é culpado assim, nos jogos de futebol. Né? Não existem culpados. Essa é a grande questão. Eu não preciso dar nome para a culpa, ou para a minha dor, ou para o meu desconforto. Eu simplesmente observo. E não é o observar com estes olhos, é o observar com este olho. É o olho da consciência. É uma supravisão, é uma supervisão. Ela vem de cima, ela vem da alma, ela vem de dentro, ela não vem de fora. Para ver isso, eu preciso fechar os olhos, inclusive, facilita. Né? Porque quando a gente está com o olho aberto, a gente está com o olho do crivo aberto, né? Direita e esquerda, certo e errado, yin e yang. Né? Então, quando eu olho com esses dois olhos, eu estou no olhar julgativo. Eu tenho que encontrar um culpado. Ou eu vou culpar o outro, mais fácil, ou então eu pego o chicotinho e dou em mim mesmo. Eu me culpo, né, das coisas que estão acontecendo. Sempre acontece comigo essas coisas, eu sou azarado. Né? Aí a pessoa já vem com esse discursinho pronto. Né? Ela já tem lá todo o discurso. Quando não é ela, né, ela sabe de tudo, sempre dá tudo certinho com ela, e ela culpa o outro. Ah, mas você viu o que ele fez também? Claro que ia dar merda, né? Claro que ia dar errado. Né? E aí você já vai culpando os outros. Né? Então, nenhum desses é bacana. Porque eu tô olhando com esses olhos terrenos, com esses olhos materiais, julgativos e punitivos, muitas vezes. A gente precisa olhar como o terceiro. A hora que a gente olha com o terceiro olho, com o olhar da consciência, a coisa flui. Né? Você fala, tudo bem, isso está assim. É um momento, a gente precisa entender o que este momento está nos trazendo. Né? A pandemia, não tem culpado. Ah, foi o chinês X que comeu não sei o que lá. Ah, foi intriga da oposição, injetaram o vírus, não sei onde. Não interessa. O vírus está aí. Acabou. É só isso que a gente precisa saber. A gente precisa dar informação, só isso. Né? A informação é essa, vírus, pandemia, tralala, pega assim, pega assado. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar culpando alguém? Ou eu vou fazer alguma coisa para mudar? Eu não preciso dar conta, não preciso inventar a vacina para curar todo mundo. Não é essa a questão. Né? Tem gente já fazendo isso. Né? Cada um com a sua missão, cada um com o seu trabalho. O que você pode fazer? O que está ao alcance? Né? O que está na distância aí do seu braço, o que você pode fazer agora para melhorar esse quadro, para esse cenário? Né? Se para você melhorar esse cenário é sair da sua casa, ir lá fazer alguma coisa, vá. Se para você é ficar em casa, produzir lives, talvez fazer com que as pessoas se toquem de alguma forma, né? Se toquem, que eu digo no sentido de uau, não tinha pensado nisso, né? De trazer insights, de trazer esses clareamentos de visão. Né? Isso é o que eu posso fazer. Trazer para vocês, aí, levar até a casa de vocês, ensinamentos que estão ligados a uma medicina muito antiga, milenar, que ajuda a gente a coordenar a nossa vida de uma forma mais harmoniosa e mais saudável, óbvio.
Porque se eu estou de acordo com a natureza, se eu não me esforço tanto para que as coisas aconteçam, sobra energia para eu conseguir produzir algo bom, algo, né? Ter algum tipo de produção benéfica para mim e para as pessoas que estão ao meu entorno. Né? Precisa estar sobrando, o meu copo ele precisa transbordar para eu dar para alguém. Né? Não adianta eu estar com o meu copo lá no fundinho e falar, não, toma. E aí eu dou do meu copo e não sobra nada para mim, eu morro. Né? É bem isso. Então, eu preciso criar esse espaço de sobra energética, né? de cultivo, na verdade, de energia, de não desperdício de energia. E aí eu estou falando da nossa energia corporal, para que eu consiga doar alguma coisa também, para que eu consiga entrar nesse fluxo e esse fluxo criar uma abundância. Né? É isso que o Whey traz, abundância em todos os sentidos. Não só energético, eu não vou gozar só de boa saúde. Vai ter fluxo financeiro? Vai ter fluxo financeiro, porque agora está tudo fluindo de forma natural. Eu não estou me esforçando para fazer. Né? Tem uma fala da minha sogra, Dalina, não sei se você está aí, Dalina, mas está registrada. Ela falava, Guilherme, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Ou seja, eu estou tão atarefado física e mentalmente no meu trabalho que não me sobra espaço, eu estou gastando toda a minha energia nisso. Eu estou investindo toda a minha energia nisso, não me sobra tempo para fazer outras coisas, para pensar em algo diferente, né? Para pensar em novas produções, em inovações, em fazer isso de uma forma menos desgastante. Né? Então, é trabalhar com esse jogo de energias. Né? E dinheiro é energia, trabalho é energia, relacionamento é energia, tudo é energia. Se a gente for partir desse pressuposto do taoísmo, a primeira manifestação logo após do Tao, que é aquilo que não se explica, é energia. Então o universo ele é composto de energia. Tudo que está no universo é feito de energia. Sim. Olha que louco. E somos um só. Essa é a grande questão. Tá? E a hora que a gente entende esse conceito de que tudo é energia, e a energia ela tem um fluxo, a energia ela nunca vai estar paradinha, acumulada num lugar. Se a gente tentar fazer isso, vai dar ruim. Né? O corpo vai sentir, a mente vai atolar de pensamentos. Tá? O nosso corpo ele não aguenta esses acúmulos que a gente faz, esses apegos que a gente tem, ele não suporta isso. E ele precisa dar vazão por algum lugar. Tá? E aí quem vai sofrer grande parte dessas consequências desses acúmulos? Nosso corpício, a nossa mente, né? O turbilhão de pensamentos, aí vem insônia, né? Que não consegue parar de pensar, vem irritabilidade. Né? Quando você vê, sei lá, uma pessoa querendo entrar ali na sua frente, você está no trânsito, né? Aí você vê que o negócio não está andando, você já está atrasado e você vê que o cara do lado está querendo entrar na sua frente. Aí você já acelera, assim, aí já vira uma disputa, né? Aquilo já vira uma guerra, assim, praticamente. Se você respira e entende que aquela pessoa talvez ela esteja precisando mais do que você naquele momento, sem julgamento, sem pensar no que está acontecendo, você cede, fala, pode entrar, vai lá, né? Vai em paz. E aí a hora que você faz isso, pode ter certeza, experimenta, gente, façam isso essa semana, né? A gente está começando segunda-feira, vamos colocar em prática o Whey, fluxo natural das coisas. Ponha em prática e tire a conclusão de vocês. Não fiquem aceitando tudo que eu estou falando aqui. Legal, Guilherme, pô, bacana, muito bonito. Tá, é lindo, na teoria isso é lindo mesmo. Mas eu estou há 10 anos estudando isso e vira e mexe eu bato com a cabeça no muro. Normal, né? Estamos aqui para aprender. É isso, tá? Então, tô longe de ser esse monge, esse Buda, né, que anda assim, tipo, parece que anda numa nuvenzinha. Não, ainda não, tá? Mas vamos colocar em prática, experimenta, né? Agradece, põe a pessoa na sua frente. Aí você vai ver que em 2 minutos, não é muito mais do que isso, você vai precisar de uma oportunidade como essa,
de entrar numa rua, de sair de uma garagem, e a pessoa que estiver passando na rua, ela vai te ceder da mesma forma que você fez. É impressionante. Nem sempre o universo ele traz na mesma moedinha, assim, né? Não é porque você pagou em real que você vai receber o troco em real, né? Às vezes você paga em real e você recebe, né, em massagem. Não sei, você paga em comida, né? Você oferta a comida para alguém que está precisando e você recebe em palavras. Né? Você recebe um elogio, você recebe uma proposta. Né? Não existe uma troca assim, linear, né? Aquela via assim, do tipo, se eu dei dinheiro para a pessoa, eu espero receber o dinheiro de volta. Não estou falando se você emprestou, receba o dinheiro de volta. Mas se você deu, né? Se você está fazendo uma doação, né? Não espere muitas vezes na mesma moeda. Né? Isso vai chegar de uma outra forma. Né? O fluxo ele é abundante e constante, desde que a gente mantenha as mãos abertas, mas nem sempre é a mesma coisa que você deu é que você vai receber. Você vai receber aquilo que você precisa e você vai dar aquilo que você tem. Essa é a grande sacada da humanidade. A gente precisa entender isso com urgência, gente. O que vocês vieram fazer? Qual que é a missão de vocês? Só quando a gente encontra essa missão é que a gente encontra esse fluxo natural das coisas. Porque se eu não estou de acordo com aquilo que eu vim fazer, vai ser pesado. Né? Se eu vim entregar aqui palavras de apoio, se eu vim entregar aqui uma boa massagem, se eu vim entregar aqui, né, um alívio de uma dor, de uma queixa mental, física, seja ela qual for, e estou fazendo pão na padaria, isso vai ser prejudicial para mim, porque eu não gosto de fazer pão, e vai ser prejudicial para quem compra esse pão, porque vai comer uma coisa que eu não gostei de fazer. Ele vai receber essa carga energética também. Tá? Então, nas duas pontas, a conta não fecha. Não fecha, porque eu estou entregando algo que eu não gosto e a pessoa está consumindo algo que foi produzido dessa forma. Vai fazer mal também. Tá bom? Então, o olhar é sempre esse. Então, eu preciso aceitar a minha condição atual, isso é fato, né? Sem julgamento, sem falar, putz, eu devia ter virado à esquerda lá atrás e virei à direita, eu sou um incompetente. Não, esquece. Você não é culpado, o seu chefe não é culpado, não existe culpado. O que existe é a circunstância, é o que é, acabou. Ok, tá legal? Não tá legal, Guilherme, beleza, não estou me sentindo bem com isso não me faz bem, isso não cria fluxo na minha vida. Então vamos fazer transformações, vamos fazer mudanças no nosso dia a dia para que o fluxo retorne de forma natural. É isso. Tá? Então a responsabilidade é sua. Né? Mas não existem culpados. Mas para fazer essa transformação, a gente precisa enxergar no outro, né? E o mais difícil é enxergar naquele outro que cutuca a gente, que é chato, que traz à tona o nosso lado mais Darth Vader, assim, né? Do tipo, vou te matar, assim, né? Seu desgraçado, né? E aí, essa pessoa, né? Aquele chefe chato, aquele relacionamento que te consome, que tá te mostrando, né? Que traz à tona aquilo que você precisa trabalhar para trazer fluidez para a sua vida. Então, eles são mestres. Agradeçam aos seus mestres. Né? Você olha para ele e fala, tá, sem julgamento. Não julgue essa pessoa pelo que ela está dizendo ou pela postura que ela tomou. Simplesmente observe e fale, o que eu tenho que entender com isso? Por que eu estou querendo entrar no embate com essa pessoa? Aonde isso que ela fez me afetou? Me afetou no estômago, me afetou na cabeça, me afetou no fígado, no rim. Aonde foi? Né? Pegou minha lombar, meu tornozelo. Comecem a prestar atenção. Todo conflito que a gente tem, chefe, relacionamento, pai, mãe, filho, ele somatiza ou no mental ou no físico, que são as partes que a gente consegue perceber. Né? No espiritual não dá para a gente perceber muito, mas
Tem pessoas que conseguem, né? Basta a gente praticar aí para conseguir acessar esse mental também, ou espiritual, perdão. Então, olhem para essa pessoa como mestres, tá? E aí, fala, aí a gente começa a perceber, né? Fala, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não estou mais julgando agora, eu não estou insistindo, eu não estou criando, eu não estou me esforçando para continuar no trabalho mesmo não gostando dele. Agora eu estou entendendo que eu não gosto e me questiono do porquê que eu estou aqui. Eu posso mudar isso que eu estou fazendo aqui mesmo? Posso, então vou lá e mudo. Não posso, eu preciso sair daqui. Então saia. É mais simples do que a gente imagina. Porém, eu sei que vem com toda a carga, né, com todo o peso das decisões. Quantas pessoas eu já atendi também que estão nesse dilema, nesse conflito. Eu estou numa empresa X, não gosto mais de trabalhar nessa empresa, não me sinto bem, eu acho que eu não estou mais cumprindo o meu papel ali, não me encaixo mais, né, com as diretrizes, com a forma de pensar e assim por diante, mas eu continuo por causa do salário, né? Aí a pessoa vai para o hospital, a pessoa toma remédio, a pessoa não dorme direito, o organismo não está funcionando de forma bacana, tá? Então isso tudo precisa ser enxergado, né, visto lá de novo com o terceiro olho, de uma forma mais ampla. Eu preciso sair dessa bolha que eu estou imerso, eu estou dentro de uma bolha, dentro de uma realidade que eu criei, né? Dentro daquele momento eu preciso tirar o zoom e olhar de fora. Me faz sentido isso? Não, não faz. Fura essa bolha. É um alfinetezinho que fura, porque é uma bolha de sabão, né? Ela é volátil, ela é temporária, ela é ilusória. Eu posso transformar isso desde que eu queira, né? Desde que a gente queira fazer esse movimento, tá? De entender. Então, Guilherme, como que eu vou entender isso? Então, toda vez que as coisas estiverem fluindo na sua vida, né, que você percebe, fala, nossa, toda vez que eu encontro essa pessoa, eu me sinto bem. Toda vez que eu vou para esse trabalho, eu sinto prazer em atender as pessoas, eu sinto prazer em arrumar o carro e assim por diante. Não importa qual o tipo de trabalho que você faz, né? Eu lembro e cito praticamente em todas as aulas, né, quando eu falo disso, eu lembro daquele gari, né, que virou o Sorriso, não sei se vocês lembram. O cara virou até palestrante motivacional, porque ele varria Sapucaí no dia do carnaval, né, ele estava trabalhando ao invés de se divertir, mas ele se divertia. Porque ele falou, era o melhor lugar que ele podia estar no mundo, né? Era varrendo ali a avenida que as pessoas estavam desfilando, né? E olha aí onde isso levou a pessoa, né? Ele estava tão pleno, de tal forma que não importa se você sei lá, o piloto de Fórmula 1 que dirige um carro multimilionário, ou se você está pilotando uma vassoura na rua, né, limpando a rua, não interessa. O que interessa é você está fazendo isso de coração, você queria estar aí, você, né, vocês entenderam isso? Você faz questão de estar aí, isso te faz bem, independente do salário. Eu não estou falando financeiramente, se isso paga suas contas, né? Não é essa a pergunta é, isso te faz bem? Você faria isso independente do salário? Aí é o ponto, né? Se você tem algo aí dentro de você que você faria, que você inclusive gasta dinheiro para fazer, né? É um bom começo, é um bom sinal. Fala, Guilherme, eu adoro vinhos, né? Eu compro uns vinhos, tem uns vinhos bacanas, tem os chilenos, tem argentino, tem não sei o que, mas tem os europeus, é outra escola, nananá. Você vê que a pessoa, ela até saliva quando ela fala de vinho, ela baba, né? E aí paga uma fortuna numa garrafa que você fala, você tá louco, cara, você gasta tudo isso num vinho, você vai beber isso, você tá bebendo R$1.000, é isso? Mas putz, é uma delícia, você já experimentou? Né? Aí ela fala, não, nunca gastaria isso, eu compro aquele lá, o Chapinha, 10 conto, né? Docinho, beleza, né? Ou seja, os valores são diferentes, né? Então, o fato de você estar conectado com essa história do vinho, né, X,
né? A história que você quiser, na verdade, né? Já é um bom sinal, porque aquilo flui de uma tal forma que você passa horas lendo, você passa horas estudando, vendo vídeos, degustando, e você nem percebe o tempo passar. Esse é o principal sinal de que você está no fluxo cósmico, né, universal, quando o tempo ele deixa de existir. Quando o tempo ele se torna pesado, quando um segundo ele demora 1 minuto ou 10 minutos, né, cada pá do ponteiro parece que é uma eternidade, isso não está bacana, não está legal, está pesado para você. Né? Então comece a perceber essas nuances. Minha filha me falou uma vez assim, ela estava fazendo balé na escola, né? Pai, não quero mais fazer balé. Ah, mas por quê, filha? A aula está demorando muito. Demora muito a aula. A aula dela tem 30 minutos. Alguma coisa tem. Se está pesado, se está desgastante para a pessoa, é o sinal de que está na hora de mudar. Está na hora de fazer outra coisa. Transforma. Filha, tudo bem. O que você quer fazer? Quero fazer música. Os mesmos 30 minutos. Feliz da vida. É isso. Né? Se a gente não está feliz, a gente faz ajustes. Esses ajustes vão ajudando a gente a encontrar o nosso caminho. Não adianta eu seguir os passos ou trilhar os passos dos outros. A gente precisa seguir o nosso caminho. Essa é uma forma da gente ir balizando e fazendo esse ajuste, né? Calibrando a nossa vida de acordo com o fluxo natural, cósmico, mas envolvendo a minha missão, o meu trabalho de vida, o que eu vim fazer aqui. Eu vim estudar vinhos, eu vim estudar queijos, eu vim estudar acupuntura, eu vim estudar medicina chinesa, eu vim dançar balé, eu vim ser músico. Não interessa. O que interessa é você se sentir bem com isso. Isso cria fluxo dentro da sua vida, as coisas acontecem. Porque muitas vezes é assim, eu gosto muito de surf, né? Mas, putz, já viu o preço da prancha? Né? Você colocou uma crença limitante. Você falou que o preço é caro. Então você está conflitando com o desejo seu. Se você realmente deseja surfar, só deseja. Não coloque empecilhos, vai até a praia. Vai babar lá nos caras surfando, vai conversar. Vai ler livro, vai ver vídeo. Aí você vai ver, daqui a pouco uma prancha cai no seu colo. Você não sabe nem como. Ela, o cara, essa prancha está sobrando assim, você não quer? Eu vejo que você olha e você gosta. É assim que as coisas acontecem. Mas se a gente fecha o olhar, né, e acha que não, o surf é caro porque a prancha é uma fortuna e assim por diante, você nunca vai alcançar também. Então, não adianta a gente só entender aquilo que a gente gosta, mas a gente precisa estar aberto para aquilo e permitir que aquilo flua de alguma forma na nossa vida. Né? Então, às vezes, eu preciso de um pouquinho de insistência, né, em não me auto-sabotar, e às vezes eu preciso realmente mudar totalmente a área que eu estou atuando, porque não faz sentido algum para a minha vida. Tá bom? Tudo isso se dá através das nossas incertezas. Né? Eu preciso estar equilibrado numa ponta muito fina para conseguir flexibilizar para lá e para cá, para permitir que as coisas aconteçam para todos os lados. Né? Se eu coloco uma base de 2, aí eu já tenho um pouco mais de estabilidade. A gente anda em duas pernas, né? A gente tem bastante estabilidade, mas eu preciso me deslocar. O tempo todo eu estou desequilibrando. Já é alguma coisinha. Né? Mas o melhor seria em uma só. Tá? Porque aí eu consigo transitar em qualquer área da minha vida. Se eu coloco 3 apoios, esses apoios são os conceitos, tá? Que a gente cria mentalmente, as nossas bases de crenças, né? As nossas crenças que limitam. Se eu coloco 3 apoios, aí para movimentar isso aqui vai ser difícil. Né? Eu vou ter que fazer um esforço já para começar a movimentar isso aqui. Ele não vai desequilibrar de forma natural. Né? Se eu coloco 4 apoios, eu só vou aumentando a dificuldade do deslocamento da minha vida. Né? Quanto menos apoios eu tiver,
melhor, mais fácil eu me deslocar, mais fácil eu tombar para um dos lados, né? Quanto mais apoios, quanto mais crenças, mais esforço eu preciso colocar para que aquilo se movimente, né? O nosso corpinho já dá um certo trabalho deslocar ele, né? Porque a gente precisa caminhar, né? Isso lá quem tem as duas pernas, né? Se é um cadeirante, aí o cara tem um esforço extra ali, né? Parece extra para quem está olhando, mas às vezes ele está no flow, ele está no fluxo dele, ele entendeu, ele aceitou e ele consegue fluir de uma tal forma que você olha o cara, ele já ganhou 10 medalhas de ouro nas Olimpíadas e você não consegue pedir demissão do seu emprego, né? Então a condição física e mental da pessoa não é desculpinha nenhuma para a gente deixar de ir em busca dos nossos sonhos, né? Dos nossos objetivos, de encontrar a nossa missão de vida, tá bom? Então, tudo que acontece na nossa vida precisa fluir, eu tô retomando assim, né? Precisa fluir de forma natural. Se não está fluindo naturalmente, se está demandando esforço, né, da nossa parte para que isso aconteça, precisa de ajustes. Tá? A gente vai precisar fazer alguns ajustes de percurso para que a coisa flua de forma natural. A gente precisa encontrar a nossa estrada, né? Não adianta eu tentar andar na estrada do outro, é diferente, né? Os pés que nos levam pelos caminhos, não existe um igual ao outro. Portanto, caminhos todos são diferentes. Eu posso até admirar o caminho que aquela pessoa trilhou, mas eu preciso encontrar o meu. Da mesma forma que Buda falou, Jesus falou, todos os mestres falam, gente, não é receitinha de bolo. Não adianta sentar lá embaixo da árvore e meditar tantas horas, tantos dias e alcançar a iluminação. Se fosse, muitas pessoas já teriam alcançado. Mas só Buda alcançou. Né? Não adianta você caminhar pelo deserto dias e dias, né? Refletindo sobre a vida, e você vai ter clareza do que está acontecendo no cosmos, no universo, igual Jesus fez. E aí conseguir transformar água em vinho. Se fosse, muitas pessoas já teriam conseguido, né? Cada um tem um caminho. E quanto menos apoios a gente tiver, ou seja, menos crenças limitantes nós tivermos, mais fácil se torna o encontro deste caminho. Porque eu estou aberto a infinitas possibilidades. Eu não estou tentando por uma só. Né? Então essas infinitas possibilidades facilitam o encontro da nossa missão pessoal. Desse aspecto individualizado do todo que é manifesto através do nosso corpo. Somos um só em espírito, mas estamos manifestando ele de uma forma individualizada, para tentar enxergar esse coletivo, né? Mas eu preciso alcançar esse estado de graça meu, né? Minha conexão, meu caminho, minha trilha, mas tirando o ego, né? do esquema, né? Não do Guilherme, né? Desse eu espiritual, desse eu uno, desse eu cósmico com o todo, para eu conseguir chegar até lá. Tá bom? Gente, proposta da semana, né? Estamos iniciando a semana. Apliquem o fluxo natural das coisas. Apliquem o Wei na vida de vocês. Tá? Menos esforço, mais realizações. Esse é o ponto. É a partir daqui que tudo começa, né? Os chineses não estão preocupados com comprovação. Não precisa. Não existe esse desgaste energético para comprovar algo. Ele funciona naturalmente. Simplesmente funciona. E outra, se eu usar esse ponto e ele não funcionar, tudo bem. Eu uso outro. É assim. É assim que funciona. Mas, mas disseram, aí, né, se eu tentar entrar nessa noia, mas disseram que o IG4 trata a dor de cabeça.
Por que eu fiz na pessoa e ela não melhorou? Porque ela é única. É isso. Usa outro ponto, amigo. Né? Não existe receita de bolo. Quanto mais a gente fecha, pior fica. Abre, né? Expande. Vamos crescer a nossa vida. Tá bom? Esse é o intuito. Então vamos aplicar, vamos tentar trazer isso para a nossa prática diária. Vamos fazer essa prática? Vamos tentar praticar o Whey, vamos praticar a não ação no sentido de entrar no fluxo das coisas, né? De perceber-se, de ouvir a alma, de ouvir o coração, né? De sentir aquele tesão de quando você fala de um assunto e aquilo flui de uma tal forma que você não quer falar de mais nada na vida. Assim como eu falo de medicina chinesa, né? Não sei se já perceberam, assim, mas eu gosto um pouco desse assunto, principalmente dessa parte filosófica, né? Eu falo aqui a noite inteira, se precisar, a gente conversa, a gente debate, porque isso é o que me motiva, é o que me alimenta. Eu deixo de sentir fome quando eu estou falando disso. Eu não preciso de mais nada quando o assunto é medicina tradicional chinesa. Não me importa o que está acontecendo lá fora, não me importa a política, não me importa se meu time ganhou ou perdeu, né? Porque é isso que eu vim fazer, eu vim entregar isso para as pessoas, e espero que esteja chegando aí para vocês de uma forma que vocês consigam absorver, né? Que vocês consigam também de algum jeito traduzir isso para a vida de vocês e produzir melhoras. Gente, depois de um tempo estudando a medicina chinesa, entendendo esses conceitos, é possível a gente conversar com as nossas dores, porque as dores, os desconfortos, as pessoas, tudo que traz certo desconforto para a nossa vida, eles são mestres. Inclusive as dores, não é só as pessoas que chegam, né? As dores também, elas trazem ensinamento. Converse com ela, não é papo de louco, né? Conversa, seu estômago está doendo, fala, meu, e aí? O que foi? Né? Foi o que a gente comeu? Né? Foi o que eu dei para você? Foi o alimento? Ou será que eu estou preocupado? Ou será que eu estou ansioso? Será que foi aquela briga que eu tive com a minha namorada? Né? Perguntem, conversem, sintam. Vocês vão ver que vem respostas, né, na nossa cabeça. Parece que alguém sopra. Fala, meu, é isso. E aí a hora que você toca lá naquela parte que estava doendo, ela já mudou. Ela já transformou. Porque você ouviu ela. É isso que o corpo está tentando fazer. Ser ouvido de alguma forma. Ele está pedindo atenção, ele está pedindo audição, ele está pedindo tudo. Olha para mim, olha o que a gente está fazendo, preste atenção. Tá? Então, por que a gente enxerga violência? Por que a gente enxerga corrupção? A gente só enxerga essas coisas porque elas estão aqui dentro. E elas estão precisando mostrar algo para nós. Né? Será que eu sou violento? Será que eu sou corrupto? Comigo mesmo, com o outro? É isso. Parem e observem, sem julgamento. Sem bom e sem ruim. Tirem isso da vida de vocês. Simplesmente observem. Olhem. Tá bom? E a partir do momento que a gente observa, a gente tem a chance de fazer os ajustes no nosso dia a dia. Gente, espero que tenha chegado, nem sei quanto tempo a gente já está aqui falando, mas acho que já tá finalizando aí o nosso tempo aqui de bate-papo de hoje. Segunda-feira que vem tem mais. Eu vou falar sobre as dores. Sempre vou estar linkando os assuntos anteriores também com as lives que estão vindo. Né? Mas é um assunto que o pessoal tem pedido bastante, né? Para a gente entender um pouco mais as dores, né? Do nosso corpo, tentar traduzir esses diálogos que o corpo faz com a gente,
tá? E aí eu quero deixar aqui com vocês, vocês já devem ter ouvido 500 mil vezes, porque eu sempre falo nas aulas, tá lá no filminho do Kung Fu Panda também, se vocês quiserem dar uma assistida lá no filme 1, show de bola, né? É um ditado chinês famosíssimo, né? Mas que faz super sentido aí pro tema de hoje, né? O passado é história, o futuro é um mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente, tá bom? Quando a gente está preso no passado ou no futuro, as coisas não fluem de forma natural e eu carrego peso. Quando eu estou vivendo o momento presente, a leveza toma conta, o fluxo natural toma conta e eu consigo entender essa dinâmica cósmica. Pratiquem os seus exercícios, né? Sejam eles quais forem, meditação, yoga, capoeira, dança, o que for, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz conectar com o presente, com o aqui e com o agora. Participem de lives, legal, bacana, tem assunto, mas só participem daquelas que te fazem bem. Vai assistir um seriado, vai assistir um noticiário, né? E aí, isso me faz bem? O que eu estou sentindo vendo isso? Então eu posso fazer transformações no meu dia a dia. Prestem atenção nos alimentos que a gente consome, nas emoções que a gente sente, tá bom? Tudo isso influencia diretamente no fluxo, né? Mas as atividades físicas, não sei se já perceberam, principalmente as mais lúdicas, né? Jogos, lutas, aquelas que a gente, quando a gente está fazendo, pum, passou 2 horas, você fala, uau! Que legal! E aí você se sente bem, você se divertiu, você se conectou, isso te traz para o presente. Estar no presente é estar saudável, é estar bem consigo mesmo, tá bom? Gente, eu vou me desligando aqui, quero agradecer demais a presença de vocês, gratidão aí por mais essa participação. Espero vê-los na segunda-feira. Contem para os amigos, contem para os familiares, tragam as pessoas, né? A ideia é que a gente alcance o maior número de pessoas, né? Para que as pessoas consigam abrir esse campo de visão, para que tragam a consciência para si, a autonomia, né? Para que a gente consiga conduzir a nossa vida de uma forma muito mais plena, muito mais saudável, muito mais harmoniosa, com base no amor, com base nessa energia que move o universo, que é o amor, tá bom? Fiquem em paz, amo todos vocês, nos amo, né? Porque amando vocês eu também me amo, a gente ama o planeta e essa é a mensagem de hoje. Um abração, até breve e fiquem em paz. Até. Fui! Beijos!